Meu Deus, eis-me aqui. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, e vou convidar a todos para que a gente possa começar a nossa leitura, né? E como a palestra hoje é uma análise espírita, uma análise espírita a palestra hoje é uma análise espírita da parábola do filho pródigo. Eu quero começar a leitura com este Pão Nosso, tá? Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo mentor Emmanuel. Pão Nosso, capítulo 24. Filhos pródigos, né? Então, como a ideia é analisar a parábola do filho pródigo à luz da doutrina espírita, então a gente vai já fazer a leitura de harmonização com essa orientação de Emmanuel, filhos pródigos. Filhos pródigos. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos da verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito? O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações igual a esta. Pão Nosso, capítulo 24. Então, com essa página de harmonização de Emmanuel, eu convido a todos e todas, encarnados e desencarnados, que possamos fazer uma corrente de oração, de prece, de gratidão, de reconhecimento da importância das nossas vidas, da importância de estarmos reencarnados neste momento do planeta. Juntos oramos e sejamos gratos a Jesus, nosso Mestre Jesus, amado irmão maior. Gratidão pelos ensinamentos,
Gratidão pela oportunidade. Gratidão pelo teu amor, Jesus. Agradeçamos a Deus pela vida. Agradecemos aos bons espíritos pelas orientações, pelas inspirações, pelas intuições, pelo cuidado que tem conosco. Agradeçamos o mentor da casa, que nos cuida, nos trata por tanto tempo, por tantas vezes, distribuindo tanto amor para todos nós. Oremos por todos os que sofrem, pelos que têm desencarnado e pelos familiares que ficam, para que não entrem em desespero, para que compreendam que a morte não existe e que o reencontro é certo. Que os nossos corações possam ser acalentados de muita paz, de muita luz e de muita fé na certeza da caminhada com Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, queridos amigos e amigas. Graças a Deus que assim seja. Queridos amigos, primeiro eu quero colocar da alegria de estarmos juntos. Vocês sabem como eu amo estar com vocês, como eu me sinto em casa, e é uma alegria, mesmo online, estarmos juntos. A ideia hoje, queridos amigos, é trabalhar a parábola do filho pródigo, entendê-la à luz da doutrina espírita e compreender alguns ensinamentos que ao longo dos séculos nós não tivemos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que nós tivemos a grande oportunidade de, nessa encarnação, ter Emmanuel para nos orientar. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a proposta da palestra. Parábola do Filho Pródigo, ela fica em Lucas 15, de 11 a 32. A ideia, queridos amigos, é entender quem é esse pai, quem é o filho pródigo, que é o mais novo, e quem é o filho mais velho. Porque muitos estudiosos, eles não comentam essa parábola apenas como a parábola do filho pródigo, e sim como a parábola dos dois filhos perdidos. Porque o mais novo é o pródigo, mas o mais velho, ele também representa. O mais novo representa muitos de nós da humanidade, mas o mais velho também representa muitos de nós na humanidade, e a gente vai ver por quê. Então, a ideia é, para quem não conhece, conhecer a parábola, mas acho difícil que ninguém conheça, ela é muito conhecida, mas a gente vai trabalhar, no primeiro momento, a parábola, e depois trabalhar 3 títulos que Emmanuel trabalhou a parábola. Então, eu encontrei, gente, por Emmanuel, Caindo em Si, no Fonte Viva, Filhos Pródigos no Pai Nosso, que foi essa leitura que eu fiz de abertura e harmonização, O Filho Egoísta, também no Pão Nosso, Ergamo-nos, Fonte Viva, capítulo 13, Pai e Amigo, no Reformador, de julho de 1961, e Filho e Censor, o Reformador, de julho também de 1961. Então, estes 6 textos foram comentários de Emmanuel publicados a respeito dessa parábola. A palestra ficaria muito cansativa se eu fosse trabalhar esses 6 textos. Então, nós já lemos um na abertura, que são os filhos pródigos, que nós lemos, e nós vamos trabalhar, então, 3 textos de Emmanuel. Quais são os 3 que nós escolhemos? Nós vamos trabalhar o Caindo em Si, o Filho Egoísta e Ergamo-nos. Então, eu deixo aqui toda a bibliografia que eu encontrei espírita sobre essa parábola. Se vocês quiserem, fiquem à vontade, né, para depois
buscar esses outros que eu não vou trabalhar na noite de hoje. Então, desses 6, nós vamos trabalhar 3, caindo em si, o filho egoísta e ergamos-nos, tá? Então, essa é a ideia, trabalhar explicações de Emmanuel para essa palestra, para essa parábola. Então, vamos primeiro para a parábola, gente. É uma parábola longa, então eu vou lendo um pouquinho, explicando um pouquinho, e lendo um pouquinho, e conectando um pouquinho com o nosso dia a dia. Tá? Então, Jesus conta essa parábola, e Jesus começa assim: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Depois, poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, aqui a gente já entende, gente, que o pai é Deus. O pai é Deus. Né? E o filho mais novo é a grande maioria da humanidade hoje encarnada, grande parte da maioria, que diz para Deus assim: olha, eu não quero saber de ti, eu não quero mais morar contigo, eu não quero estar conectado contigo, eu não quero estar na sua casa, eu não quero saber de ti. Olha aí, me dá o que me cabe e eu vou cuidar da minha vida. E como todos nós que fazemos isso, a gente vai viver de uma maneira dissoluta, completamente desligado do nosso Criador. E foi o que o rapaz fez. Então, ele representa grande parte da humanidade que se desconecta com Deus e mais ainda, né? Diz, olha, eu quero ir embora, eu não quero ficar perto de você. Foi o que esse filho fez. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi dissoluto, ele gastou tudo. Né? Gastou energia, gastou dinheiro, gastou saúde, gastou tempo, tudo. Né? Quando veio a fome naquele país, uma grande seca, quando veio uma grande seca, ele começou a passar necessidade. Então, qual é a representação? Nós nos afastamos de Deus, fazemos nossas escolhas equivocadas, escolhemos a não conexão com o bem e vivemos, né, um certo tempo no nosso livre-arbítrio. Mas a lei de ação e reação, ela é uma lei divina e universal, e um dia ela nos acolhe. Né? Então, esse filho começa a passar fome, passar necessidade. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos guardar porcos. Então, naquela época, gente, ser guardador de porcos era uma profissão muito humilde e muito, vamos dizer assim, desconsiderada. Era só quem estava realmente passando fome que ia cuidar dos porcos. Então, o filho pródigo, ele vai caindo até ele perde tudo, ele esbanja tudo, ele começa a passar fome, e aí então ele vai cuidar dos porcos. Ele vai, como nós diríamos nos dias de hoje, emocionalmente, espiritualmente, para o fundo do poço. Né? Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Veja bem, ele estava tão decaído que ele queria comer as alfarrobas dos porcos, as vagens que os porcos comiam. Mas ninguém lhes dava. Então ele estava tão
esgotado no mal, que ele jogou tudo fora, ele passou necessidade, ele foi para um emprego péssimo, e ainda ele queria comer as comidas dos porcos e nem isso ele recebia. Então ele estava assim, resgatando, diria eu assim, de uma maneira bem realista, as consequências das suas escolhas, né? Então, fartava-lhe e ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, guardem essa frase, tá, gente? Que ela é vamos dizer assim, na minha opinião, a principal frase da palestra de hoje. Caindo, porém, em si. O que quer dizer isso? Se arrependeu, teve remorso, percebeu que tinha feito errado, percebeu que estava desperdiçando saúde, tempo, inteligência, caindo em si. Toda vez que a gente se arrepende realmente, não da boca para fora, a gente cai em si. E se a gente quiser, nessa caída em si, aí começa a nossa grande transformação. Então, caindo em si, disse: quantos operários do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e pedir-lhe-ei. Veja bem, gente, eu quero outro verbo importantíssimo dessa parábola e dessa palestra. Levantar-me-ei. Ele estava no fundo do poço. Mas ele se arrependeu e não ficou no fundo do poço. Não ficou assim, porque eu não presto, porque eu não dou para nada mesmo, porque o que eu fui fazer da minha vida? Não. Ele, errei. Mas eu vou recomeçar. Né? E essa é a proposta de Deus para todos nós. Porque nós somos espíritos a caminho da luz. Nós precisamos evoluir, porque a evolução é lei universal. Agora, se eu vou para o fundo do poço pelas minhas escolhas, me arrependo, mas continuo no fundo do poço, dali eu vou estacionar. A gente sabe que não existe retrocesso. Nós não vamos retroceder. Mas vamos estacionar, vamos nos endividar, vamos aumentar a nossa pobreza moral. Então, levantar-me-ei. Eu vou. E aí demonstra, além de arrependimento, humildade, gente. Porque ele quis abandonar o pai. Ele quis abandonar. Vocês imaginam essa parábola, gente, há 2000 anos atrás, numa aldeia não ocidental, oriental, onde a cultura é patriarcal e se vivia de uma maneira agrária, e a aldeia era praticamente, né, a aldeia era a família, a grande família daqueles aldeões. Então, ele não quis nem o pai, nem a aldeia, mas ele teve a coragem, a humildade de dizer, não, eu vou voltar. Irei a meu pai e pedir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e o beijou. Então, aqui Jesus apresenta um pai amoroso. Ele está apresentando Deus para nós há 2000 anos atrás. Não aquele Deus do temor, mas um Deus amoroso. Vocês acham que um pai, há 2000 anos atrás, numa aldeia patriarcal, corria para encontrar o filho? Jamais. Jamais. Que se
e abraçava e beijava, não, isso é coisa de mãe, não de pai oriental de 2000 anos atrás. Então, Jesus apresenta para nós um Deus infinitamente amoroso, que não julga, que acolhe profundamente, apesar das nossas escolhas, que acolhe profundamente, apesar de nós termos nos distanciado dele. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-la. O que é isso, gente? Reencarnação. Traz depressa a grande oportunidade para esse espírito ver que ele é meu filho. Dá uma roupa nova para ele. Ele precisa recomeçar. Traz depressa a melhor roupa e vesti-la. Ponde-lhe um anel no dedo. O que é anel naquela época, gente? Anel de família. Então, o anel representa que ele pertencia àquela família. Ele é meu filho, não é meu servo. Servo não usa anel. Né? Ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Servo também não usa sandália. O filho usa sandália. E o que representa essa sandália? Pronto para caminhar e recomeçar. Não é parado na tristeza, do erro, que eu vou reparar o mal, as escolhas equivocadas que eu fiz. Eu preciso estar pronto, de roupa pronta, de calçado, para caminhar, para agir. Trazei também o novilho cevado. Matai-o, comamos e regozijemo-nos. Gente, um novilho cevado dá para a aldeia inteira. Dá para a aldeia inteira. Então, o que ele disse? Vamos fazer uma festa e convidar a aldeia toda. Um novilho cevado. Vamos comer e vamos nos regozijar. Porque meu filho está querendo ir para o caminho do bem. Está querendo me reencontrar. É a festa da misericórdia, gente. É a grande festa da misericórdia. Porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou o teu irmão. O teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. E aqui, gente, é outra parte da humanidade. Então, é por isso que alguns pesquisadores não chamam a parábola de filho pródigo, e sim dos dois filhos perdidos. O mais novo, nos termos de hoje, é descabeçado, né? Infantilizado espiritualmente, emocionalmente, se jogou a todos os vícios e distúrbios possíveis, perdeu tudo. Mas o mais velho, ele ficou com o pai. Ele ficou com o pai, mas, em primeiro lugar, quando o irmão pediu para ir embora, ele podia ter intercedido. Ele podia ter aconselhado o irmão. Não aconselhou, não. Deixa. Ele podia ter tentado resgatar o irmão. Tentou, não. E aí, ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar. Ele não queria respeitar a decisão do pai. Ele não queria fazer parte da festa da misericórdia. Então, esse irmão mais velho, ele representa a parte da humanidade que diz que está na casa do pai, mas guarda rancor, tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de tolerar,
tem dificuldade de conviver. É aquele que diz que está na casa do pai, mas o seu corpo está na casa do pai. A mente, o coração, os sentimentos não estão conectados com o pai. Então, Jesus representa os dois filhos nessa parábola, o filho mais velho, os fariseus, e o filho mais novo, os pecadores e os publicanos. Né? Então, ele mostra assim, duas vertentes distanciadas de Deus. E passando-se 2000 anos, a gente olha e essas vertentes estão aí também. Né? Eu vou na igreja para fazer reunião social só. Eu vou no centro espírita só para tomar passe, mas meu pensamento, meu sentimento, eu não trabalho. Né? Então, isso é pequenos exemplos. Né? Então, ele se indignou e ele não quis entrar, ele não quis fazer parte da festa da misericórdia. E saindo, seu pai procurava conciliá-lo. Ele saiu, ele não quis fazer parte da festa, né? E seu pai foi atrás, então, para tentar conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo. Olha o rancor, olha o mau humor, sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha o orgulho. E nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Entenderam, gente? O seu filho mais velho, ele representa aqueles que dizem que estão buscando a casa do pai, mas continuam se entregando à amargura, ao ciúme, à revolta, à não compreensão, que tem muita dificuldade de trazer os ensinamentos do Espiritismo, de Jesus, para o coração. Então, recitam perguntas do Livro dos Espíritos de cor, recitam citações de Emmanuel, de Chico, mas na hora do vamos ver, colocar em prática, fica tudo aqui e não desce para o coração, não desce para as atitudes, não desce para o amor na família, para a compreensão na família. Né? E o que o pai responde, então? Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Nós somos filhos de Deus. O universo é a nossa herança. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então, muitas vezes, gente, aquela pessoa que nos fez mal, a gente não aceita que ela está arrependida e que ela quer mudar e que ela quer se transformar. E a gente bate o pé, não, porque ele não vai nunca se transformar, ele não vai nunca se melhorar. Espera aí, a criatura fez mal, está arrependida, quer mudar, quer se transformar. A gente quer que ela se transforme em 10 segundos, sendo que a nossa transformação tem levado séculos. E por que a gente exige que o outro tem que se transformar em 10 segundos? A gente não consegue entender que a transformação verdadeira é lenta, é gradual. E por mais que você queira se transformar, muitas vezes você tropeça e já não é mais o que você quer ser, mas ainda tropeça. Né? Então, esse filho mais velho cobrando que o pai tenha perdoado e tenha abraçado na misericórdia.
Então, a partir da parábola, gente, e como eu já expliquei para vocês, essas são as obras espíritas que eu encontrei, nós escolhemos 3, e eu vou começar, então, pelo filho egoísta. Né? Pelo filho egoísta. Gente, estudando a fundo essa parábola, eu me via um pouco no mais novo, depois eu me via no mais velho, depois eu me via no mais novo, depois eu me via no mais velho. Aí eu olhei para dentro de mim, meu Deus do céu, Grace, você precisa aproveitar mais esses ensinamentos. Então eu vou começar pelo filho egoísta. Vamos ver o que Emmanuel fala desse filho egoísta. Tá? Então, o filho egoísta está no Pão Nosso, capítulo 157, tá? Vamos lá, o que Emmanuel conta. A parábola não representa somente o filho pródigo, né? Então, mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo, né? A gente acabou de ler, eu não vou repetir. E aí, então, Emmanuel começa. A parábola não apresenta somente o filho pródigo. Mais aguçada a atenção, e encontramos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra 2 extremos da ingratidão filial, 2 extremos da humanidade terrestre, ingratas com o nosso Criador. Um reside no esbanjamento, que é o filho mais novo. Esbanjamento, descabeçado, imaturo. O outro na avareza. Não só a avareza financeira, mas a avareza de amor, a avareza de caridade, a avareza de acolhimento, a avareza de compreensão. São as 2 extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estruinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Porque ele foi avarento de amor. Ele não amava o irmão. Ele foi avarento de piedade, de caridade. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona. Não apareceu esses sentimentos, ele não criou esses sentimentos ruins na hora que ele viu o pai na festa da misericórdia. Estavam lá, sentimentos estavam lá, simplesmente afloraram. O animam, sobem e né, sobem à tona, e ei-lo na demonstração de sovinice. Principalmente sovinice de compaixão, de perdão. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Então, ele, na amargura dele, vou usar uma expressão assim bem popular, ele joga na cara desse pai, puxa, eu faço tudo certo. Faço tudo certo. E você acolhe ele. Né? E não consegue ser feliz porque o irmão voltou, porque o irmão quer se regenerar, porque o irmão está arrependido, porque o irmão estava passando fome e agora não está mais, porque o irmão faz parte da família novamente. Quantas brigas, gente, familiares,
porque nós não conseguimos aceitar irmãos, irmãs em nossas famílias. Porque a gente ainda tem a foto deles lá de 1700, de 1600, de 1800, quando eles erraram com a gente. E a gente reencarnou, já está com veste nova, veio numa outra constelação familiar para que a gente se acerte. E o teimoso lá de 1600, 1700, a gente continua teimando. Isso não presta, isso só vai incomodar, isso é a ovelha negra da família. A gente não dá chance para a pessoa se regenerar. Muitas vezes, gente, as encrencas do passado são tão grandes que a gente não consegue amar nessa encarnação. Mas a gente precisa, com o conhecimento que a gente tem, a gente precisa, no mínimo, respeitar. No mínimo, procurar conviver com respeito, com carinho. O amor nasce na próxima encarnação. Né? E o irmão, então, ele não deu a oportunidade do outro irmão se regenerar e não aceitou que o pai o amasse. Né? Então, preguiçoso, os anos de ser... Opa, desculpa, gente, vamos lá. Bati aqui sem querer. Contrario a vibração do amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeito ao genitor. Então, com uma postura de eu sou bom, eu sou gostoso, eu sou o cara, e aquele ali, né, não é teu filho. Como se a gente pudesse dizer para outra pessoa que ela não é filho. Né? Somos todos filhos do mesmo pai. Incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Então, é o filho egoísta mesmo, porque só ele merece ser feliz, só ele merece ter casa, só ele merece ter equilíbrio, só ele merece ter uma mesa com alimentos. E se o outro tem, ele sofre, ele não quer. Né? Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo ou se o egoísta. Mas mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, do egoísta, porque o primeiro já possui a bênção do remorso a seu favor. Então, o primeiro já sabe que errou. O primeiro já quer mudar de vida. Vai começar, ele ganhou a sandália e ganhou roupa nova, ele vai começar a refazer o caminho dele. Ele vai começar a reconstruir a reparação. Ele já está pronto para recomeçar. O segundo não. E sabem por que o segundo não, gente? Ele não quer ficar pronto. Ele não admite que ele precisa amar, que ele precisa perdoar, que ele precisa ter caridade, que ele precisa dividir. É muito profundo, gente. Muito, muito profundo. Mas, enfim, eu falei para vocês que nós íamos analisar 3 textos de Emmanuel. Esse é um. E agora vamos ao caindo em si. Vocês lembram que quando eu li a parábola, eu falei para vocês, guardem bem essa frase, caindo em si. Né? Porque é fundamental para o nosso processo de regeneração, o cair em si e perceber que a gente precisa mudar. O caindo em si, gente, é do Fonte Viva, capítulo 88. Tá? Então, vamos lá. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo
desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue aos juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram-se assim a tempo de realizarem salvadora retificação. Então, Emmanuel começa esse texto do Fonte Viva explicando, olha, todos nós um dia vamos cair em si, porque a lei é de progresso, porque a lei é de evolução. Mas cuidado para não demorar muito para cair em si, porque quando Judas caiu em si, era demasiadamente tarde, ele acabou se suicidando. É claro que depois do suicídio, ele teve a oportunidade de voltar à casa do Pai, de recomeçar. Mas olha, todo o caminho de tristeza, de sofrimento que não precisava ter sido percorrido se ele tivesse caído em si antes. Mas Emmanuel agora vai dar exemplos de irmãos nossos que conviveram com Jesus há 2000 anos atrás e que caíram em si a tempo, dentro daquela encarnação, de transformarem a sua encarnação, de aproveitarem tanto aquela encarnação, de poderem dar um salto evolutivo numa única encarnação, porque caíram em si a tempo. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, obsessores. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual. Ela caiu em si, mas além de cair em si, ela decidiu mudar de vida. Ela não caiu em si e continuou no prostíbulo. Ela caiu em si e saiu do prostíbulo. O filho pródigo estava no fundo do poço. Ele caiu em si, levantou e foi em direção ao Pai pedir perdão. Né? Observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o mestre divino. Nega 3 vezes Jesus. Não sou discípulo dele, não. Entretanto, caindo em si, ao despertar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente. Se dá conta, puxa, por que eu estou negando ele? Se eu amo, por que eu estou negando? Chora amargamente e avança, resoluto para sua reabilitação no apostolado. E foi a grande pedra, vamos dizer assim, de pedra no sentido de base, né, do cristianismo redivivo. E ele se transformou, caindo em si, ele se transformou tanto, mas tanto naquela encarnação, que quando ele estava na casa do caminho, quando ele saía da casa do caminho e passava na estrada onde ele caminhava, ficavam doentes, sentados esperando Pedro passar, porque a sombra de Pedro curava. A sombra, ele se transformou tanto que a sombra dele curava. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. Manda apedrejar Estevão. No entanto, caindo em si, se arrependeu de verdade. Perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros
e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida. Porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas. Olha, gente, Emmanuel, quando quer nos puxar a orelha, então ele dá 3 exemplos de cristãos que caíram em si. Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, né? Pedro e Saulo, né? Que transforma-se em Paulo. E aí, Emmanuel chega e começa a puxar a orelha de um lado, começa a puxar a orelha do outro, e diz, olha, a grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Espírita, etc, etc, etc. Que vivem mergulhados em interpretações puramente verbalistas, em gozos fantasistas. Então, vivem em uma fantasia e não numa prática cristã diária. Grace, mas é possível nós já vivermos numa prática cristã diária 24 horas por dia? Muito difícil. Nós, eu digo por mim, muito difícil. Chico, talvez, Madre Teresa de Calcutá, grandes espíritos que estiveram entre nós, nos exemplificando o amor. Mas é possível fazer o nosso melhor para viver o Evangelho de Jesus diariamente, com a família, no trabalho, e não em gozos fantasistas, né? Em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz e a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo. Olha, Emmanuel nos dando uma sacudela. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, transferindo-te, então, da inércia. O filho pródigo caiu em si e se pôs a caminhar em direção ao Pai. Sai da inércia, caminha para o trabalho incessante pela tua redenção. E observarás surpreendido com uma vida diferente. Esse Emmanuel ao mesmo tempo que ele nos puxa a orelha, ele nos puxa para a vida, para o trabalho, para a ação, para a melhoria. Bom, meus amores, o tempo urge e nós já vamos então para o nosso último texto. Ergamo-nos. Não tem como não terminar essa palestra com essa proposta de Emmanuel. Ergamo-nos. No fundo do poço, todos nós, nessa encarnação ou em outras, já estivemos. O que a gente não pode é ficar lá. Ergamo-nos, Fonte Viva, capítulo 13. Então, vamos ver o que Emmanuel nos orienta para a gente fechar o nosso estudo dessa parábola à luz da doutrina espírita. Quando o filho pródigo deliberou voltar, né, aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Ele não ficou lá, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou, eu não mereço, não. Ele disse, basta. Basta. Eu preciso me transformar. Sair da cova escura de ociosidade para o campo da ação regeneradora. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo.
Vai ser fácil? Claro que não. Porque os espinhos que a gente plantou vão estar lá. Isso chama-se lei de ação e reação. Mas o nosso arrependimento, a nossa vontade de ser melhor, a nossa vontade de fazer o bem, vai amenizar muito esses espinhos que a gente andou plantando. Erguer-se do chão frio da inércia. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço. Serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Sair da escuridão e ir ao encontro do Pai, ir ao encontro da luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reconstrução dos próprios ideais. Difícil, gente, mas possível. Se não fosse possível, nós não estaríamos aqui reunidos uma segunda-feira à noite. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. Eu vou. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu errei, eu me arrependi, eu sei que agora eu não mereço ser chamado filho, mas eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou pedir para ele para eu ser servo. Eu vou pedir para ele para eu ser o trabalhador da última hora. E aqui estamos, os trabalhadores da última hora. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Muitas vezes a gente está lá no fundo do poço, na ociosidade, na mágoa, no rancor, uma mistura de filho mais novo com filho mais velho. Não quer sair dali. Fica orando, mas não faz nada para se levantar. Faz a tua parte que o céu te ajudará. A gente esquece de fazer a nossa parte, porque fazer a nossa parte dói também. Porque levantar dói. Perceber que a gente estava errado dói. Mas dói muito. Mas é um processo importantíssimo para a nossa cura. Clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente das nossas paixões, exigimos que o Todo-Poderoso misericordioso se faça presente ao nosso lado, através dos seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. Então, a gente tem que pensar, meus queridos amigos e amigas, que a gente é filho de Deus, que a gente é profundamente amado por Deus, independentemente das nossas escolhas equivocadas. Mas se a gente se afastou de Deus, Deus não se afastou de nós. Mas nós precisamos retornar ao caminho do amor. Nós precisamos retornar ao caminho da festa da misericórdia. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso surgimento, então quer dizer, o que Emmanuel está dizendo? Olha, Grace, se é verdade que você realmente está empenhada no teu surgimento, te coloca de pé, garota. Para de se achar coitadinha, para de se achar prejudicada. Te coloca de pé. É isso que Emmanuel está dizendo. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Quer dizer, se eu realmente estou dizendo que eu estou empenhada no meu soerguimento, levanto e saio de tudo aquilo que eu sei que me faz mal. Aperfeiçoamento pede esforço, não tem mágica.
Aperfeiçoamento pede esforço. Não tem mágica, não tem varinha mágica. Eu não adianta pegar um livro de Emmanuel, colocar embaixo do braço e agora eu vou aprender tudo por osmose, depois que eu pegar tudo por osmose aqui, eu vou sair regenerada. Adianta não, gente. Não tem outra receita, é esforço mesmo. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Eu quero melhorar, eu quero mais felicidade, eu quero mais serenidade, eu quero mais equilíbrio, eu preciso me esforçar. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Vamos embora, gente. Vamos todo mundo junto. Não pode deixar ninguém para trás. Vamos nos ajudando. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos nós. Levantemo-nos, repetimos nós. Essa é a proposta, meus amigos. Um estudo simples, de 3 textos de Emmanuel, mas que mexeram muito com o meu coração, que mexeram muito com a minha percepção, que me fizeram repensar muito. Um pouco eu estou lá no filho pródigo, um pouco eu estou lá no filho mais velho, e há quantos séculos a gente está nessa, né? E que a gente possa, então, queridos amigos, entender que o amor do Pai, ele é infinito. Ele é profundo, ele é muito maior do que a gente possa imaginar, independente das nossas escolhas. Mas o retorno a ele depende de nós. Como disse Emmanuel, né? O moço disse, levantar-me-ei. E a proposta para nós, nos dias de hoje, nos dias de pandemia, nos dias de transição planetária, é levantar-nos-emos todos juntos, com amor, com compaixão, com caridade, com serviço. Que Jesus nos abençoe muito, queridos amigos. Já são 3 minutos para as 9, já estamos no nosso horário de encerramento da palestra. Eu quero convidar todos vocês que possamos fazer uma prece de encerramento, que cada um de nós pense agora naquelas pessoas que têm muita dificuldade de conviver, pense em paz, em luz, que a gente possa pedir a Jesus, pedir aos bons espíritos, pedir ao nosso anjo da guarda que nos ajude a amar mais, a ser mais tolerante, a ser mais caridoso, a ser mais alegre. Que Jesus, nosso mestre querido, que os bons espíritos possam visitar os nossos lares, um a um, visitar os nossos corações e as nossas mentes, nos levando equilíbrio, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, nos intuindo para paz em nossos lares, nos intuindo para o amor, nos intuindo para a reconciliação, nos intuindo para entender que o outro também é filho de Deus e também está a caminho da luz. Que possamos todos juntos nos abrir para o amor do Cristo, nos abrir para o amor de Deus, que possamos exercitar esse amor entre nós. Que Jesus nos abençoe, meus queridos amigos. Muita paz e luz. Beijo em todos vocês. Muita, mas muita saudade. Quem sabe o semestre que vem a gente está junto. Mas tenhamos certeza que nada é por acaso. Tudo isso está acontecendo com Jesus no leme. Que possamos
aprender as lições que a transição planetária está nos trazendo. Muita paz para todos vocês, para todos nós, hoje e sempre, graças a Deus.